E se suas orações fossem finalmente respondidas, mas não por quem você esperava? E se aquela voz suave que te confortava nas madrugadas não fosse Deus, mas algo que estava apenas fingindo ser? E se o milagre no seu casamento tivesse um preço que você descobrisse tarde demais? Antes de começar essa história que vai fazer você questionar cada oração que já fez sozinha no escuro, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, de que cidade você é? Você já orou tanto por algo que começou a ouvir respostas? Já sentiu uma presença durante suas orações que parecia diferente? Comenta aqui embaixo, eu leio todos. Hoje vou contar a história de Luciana, uma mulher de 37 anos presa num casamento que estava morrendo. Todas as noites, enquanto o marido dormia, ela se ajoelhava na sala e orava. Chorava. Implorava a Deus para salvar seu matrimônio. Durante meses, apenas silêncio. Até a noite em que algo respondeu. Uma voz suave, reconfortante, que sabia exatamente o que dizer. Eu vou te ajudar. Vou salvar seu casamento. Mas você precisa confiar em mim. Apenas em mim. E o casamento melhorou. Milagrosamente melhorou. Mas quanto mais Luciana recebia, mais a voz pedia em troca. E quando ela finalmente descobriu quem, ou o que, estava realmente respondendo suas orações, o preço já tinha sido pago. Em sangue. Em alma. Em tudo. Prepare-se, porque essa história sobre fé, desespero e os perigos de aceitar ajuda do lugar errado vai te fazer questionar. Até onde você iria para salvar o que ama? Luciana tinha 37 anos e estava casada há 12 anos com Ricardo, 40. Nos primeiros anos, foram felizes, aquele tipo de felicidade que faz outros casais terem inveja. Risos constantes, toque frequente, planos de futuro que incluíam filhos e envelhecer juntos. Mas algo mudou. Não foi súbito. Foi erosão lenta, como água desgastando pedra. Ricardo começou a trabalhar mais. Depois, mais ainda. Jantares eram cancelados. Fins de semana eram sacrificados. É temporário, ele sempre dizia. Só até eu conseguir aquela promoção. A promoção veio. E com ela, mais responsabilidade, mais horas no escritório, mais viagens. Ricardo estava presente fisicamente talvez 40% do tempo. E quando estava, parecia que sua mente ainda estava no trabalho. Nós precisamos conversar. Luciana tentou várias vezes. Sobre nós. Sobre como estamos nos distanciando. Eu sei, amor. Desculpa. Prometo que vai melhorar. Mas nunca melhorava. Eles pararam de fazer sexo há 8 meses. Não por decisão consciente, apenas aconteceu. Uma noite sem, virou uma semana, virou um mês, virou 8. E quando Luciana tentou iniciar, Ricardo tinha desculpas. Estou cansado, tenho reunião cedo amanhã, minha cabeça está explodindo. As amigas de Luciana tinham opiniões. Ele está tendo caso, uma disse. Ninguém fica tão distante sem motivo. Vocês precisam de terapia de casal, outra sugeriu. Você já considerou que talvez o casamento acabou? Que seria mais feliz sozinha? Mas Luciana não queria desistir. Tinha feito votos. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Ela levava isso a sério. Mais importante, ela ainda amava Ricardo. Ou pelo menos amava a memória do homem que ele costumava ser. Foi há 4 meses que Luciana começou a orar de verdade. Não aquelas orações casuais antes das refeições ou ao deitar, mas orações intensas, desesperadas, de madrugada quando Ricardo finalmente chegava em casa e desabava na cama sem sequer dizer boa noite. Ela se ajoelhava na sala, mãos entrelaçadas, e implorava. Deus, por favor, salva meu casamento. Eu não sei mais o que fazer. Tentei conversar, tentei ser paciente, tentei dar espaço, tentei ser mais presente. Nada funciona. Ele está se afastando e eu não sei como trazê-lo de volta. Por favor, me ajuda. Noite após noite. A mesma oração. Variações da mesma súplica. E noite após noite, apenas silêncio. Até a noite de 3 meses atrás. Luciana estava ajoelhada como sempre, chorando como sempre,
orando como sempre. Por favor, Deus. Eu sei que você ouve. Eu sei que você se importa com casamentos. A Bíblia diz que você odeia divórcio. Então me ajuda. Me mostra o que fazer. Me dá um sinal, qualquer coisa. E então, pela primeira vez, houve resposta. Não audível. Não uma voz trovejante do céu, mas palavras formando-se na mente dela, claras como se alguém estivesse sussurrando diretamente em seu ouvido. Eu ouço você. E vou te ajudar. Luciana abriu os olhos, o coração disparado. Senhor. Sim. Estou aqui. Sempre estive. E vejo seu sofrimento. Vejo seu casamento morrendo. E vou salvá-lo. Mas você precisa fazer exatamente o que eu disser. Sem questionar. Sem duvidar. Você confia em mim? Sim. Sim, eu confio. Luciana estava chorando, mas agora de alívio. Finalmente. Finalmente Deus estava respondendo. Bom. Amanhã, quando Ricardo chegar em casa, você vai fazer o prato favorito dele. Aquele que você não faz há anos. E vai se vestir da forma que ele mais gostava. E vai tratá-lo como tratava no início do casamento. Com admiração, com interesse genuíno, com toque. Mas eu já tentei isso. Não funcionou. Porque você tentou sozinha. Agora tem minha ajuda. Minha intervenção. Você vai ver a diferença. E houve diferença. No dia seguinte, Luciana fez tudo o que a voz tinha instruído. Preparou o fricassê de frango que Ricardo adorava. Vestiu aquele vestido azul que ele sempre elogiava. Esperou ele chegar, nervosa mas esperançosa. Ricardo entrou em casa às 21h, cansado como sempre, pronto para ir direto para o quarto. Mas parou quando viu a mesa posta, sentiu o cheiro da comida, viu Luciana no vestido. O que é isso? Jantar. Para nós. Faz tempo que não fazemos isso. Luciana sorriu, esperançosa. Ricardo hesitou. Ela podia ver o conflito no rosto dele. Queria recusar, dizer que estava cansado. Mas algo fez ficar. Ok, isso é legal. Obrigado. O jantar foi melhor do que qualquer que tinham tido em meses. Ricardo realmente conversou. Fez perguntas sobre o dia dela. Riu de piadas antigas. Pegou a mão dela através da mesa. Eu sinto falta disso, ele disse. De nós. Eu tenho sido um péssimo marido, não tenho? Você tem estado ausente. Mas ainda te amo. E quero que a gente volte a ser como éramos. Eu também quero isso. E pela primeira vez em meses, ele realmente pareceu querer. Naquela noite, fizeram amor. Não foi perfeito, havia ferrugem, desajeitamento de quem ficou muito tempo sem. Mas foi conexão. Foi intimidade. Foi esperança. Quando Ricardo dormiu, Luciana se levantou e foi para a sala. Ajoelhou-se novamente. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por ouvir, por ajudar. Funcionou. Ele voltou um pouco. A voz respondeu imediatamente, como se estivesse esperando. Apenas um pouco. É só o começo. Mas para continuar, você precisa continuar me ouvindo. Todas as noites, você vem aqui. E eu te digo o que fazer no dia seguinte. E você faz. Sem questionar. Claro que sim. E foi o que ela fez. Todas as noites, ajoelhava-se. A voz dizia o que fazer. E funcionava. Milagrosamente funcionava. Amanhã, quando ele mencionar trabalho, não reclame. Apenas apoie. Diga que você entende, que você é orgulhosa dele. Amanhã, surpreenda-o no escritório com almoço. Ele vai apreciar o gesto. Amanhã, use aquele perfume que ele comprou para você anos atrás e você nunca usa. Cada instrução era simples. E cada uma funcionava. Ricardo estava mais presente, mais carinhoso, mais parecido com o homem que ela se casou. As amigas notaram. Você está radiante. O que aconteceu? Oração. Luciana respondeu, genuinamente feliz.
Eu orei e Deus respondeu: está salvando meu casamento. Mas havia coisas estranhas também. Pequenas coisas que Luciana tentava ignorar. A voz estava ficando mais conversacional. Não apenas instruções, mas comentários. Ricardo está feliz hoje. Você fez bem. Ou ele olhou para aquela mulher no mercado. Você viu? Mas não se preocupa. Enquanto você me ouvir, ele não vai querer ninguém mais. E as instruções estavam ficando mais específicas. Quase invasivas. Amanhã, quando você for ao banco, você vai encontrar uma mulher de cabelo vermelho. Ela vai sorrir para Ricardo. Você vai se colocar entre eles. Não deixe ela falar com ele. Como a voz sabia disso? Como sabia o que ia acontecer no dia seguinte? Você está questionando? A voz perguntou numa noite, quando Luciana hesitou antes de concordar com uma instrução particularmente estranha. Não, eu apenas. Como você sabe essas coisas? Como sabe o que vai acontecer? Eu vejo tudo. Sei de tudo. Não sou limitado pelo tempo como vocês são. Pausa. Você está duvidando de mim? Depois de tudo que fiz? Seu casamento está melhor, não está? Está. Está muito melhor. Desculpa. Eu confio em você. Mas uma semente de dúvida tinha sido plantada. 2 meses após começar a ouvir a voz, o casamento de Luciana estava irreconhecível, no bom sentido. Ricardo tinha pedido redução de horas no trabalho. Eles faziam jantares juntos 3 vezes por semana. Sexo tinha voltado, regular e apaixonado. Ele olhava para ela como olhava no início. Você é meu milagre, Ricardo disse uma noite, abraçando-a na cama. Não sei o que mudou em você, mas seja lá o que for, não para. Luciana sorriu, mas havia desconforto. Porque a verdade era que ela não tinha mudado tanto. Estava apenas seguindo instruções. Como um robô executando programação. E as instruções estavam ficando mais perturbadoras. Amanhã, a mãe dele vai ligar. Ela vai sugerir visitá-los. Você vai inventar desculpa. Diz que você está doente, que a casa está sendo reformada, qualquer coisa. Mas não deixa ela vir. Por quê? Eu gosto da mãe dele. Porque eu disse. Você prometeu que não ia questionar. Luciana obedeceu. Inventou que estava com gripe forte. A mãe de Ricardo ficou preocupada, mas entendeu. Amanhã, aquele amigo dele, o Carlos, vai convidar vocês para churrasco. Ricardo vai querer ir. Você vai convencê-lo a não ir. Diz que você planejou algo especial só para vocês dois. Mas ele adora o Carlos. Eles são amigos desde criança. E por isso mesmo são perigosos. O Carlos vai plantar dúvidas. Vai fazer ele questionar, olhar ao redor, perceber coisas. Você quer isso? Quer perder tudo que conquistamos? Não. Então faz o que eu digo. Luciana obedeceu. Convenceu Ricardo a não ir. Ele ficou desapontado, mas aceitou. Mas o padrão estava claro agora. A voz estava isolando Ricardo. Afastando família, afastando amigos. Criando uma bolha onde existia apenas ele e Luciana. Isso não está certo, Luciana sussurrou numa noite, após ter inventado outra desculpa para cancelar jantar com família. O que não está certo? A voz perguntou, e havia borda afiada nela agora. Você está me fazendo isolá-lo. Afastar as pessoas que ele ama. Isso não é de Deus. Deus não destruiria relacionamentos para salvar um casamento. Silêncio. Longo, pesado silêncio. E então a voz respondeu, e estava diferente. Mais fria. Mais real. Você está certa. Não é de Deus. Nunca foi. O sangue de Luciana gelou. O que você quer dizer? Você acha mesmo que foi Deus que respondeu suas orações? Deus que te deu instruções sobre como manipular seu marido? Como isolá-lo? Como torná-lo dependente apenas de você? A voz riu, um som sem humor, sem alegria. Eu não sou seu Deus, Luciana. Nunca fui. Então quem? O que você é?
Sou aquele que responde quando Deus não responde. Sou aquele que dá o que você quer, pelo preço certo. E você, desesperada, solitária, quebrada, você me deixou entrar. Me convidou. Todas aquelas noites ajoelhada, implorando por ajuda, você abriu uma porta. E eu entrei. Luciana se levantou, tremendo. Eu quero que você vá embora. Agora. Não funciona assim. Fizemos um acordo. Eu salvei seu casamento. E você me deve. Eu não fiz acordo nenhum. Não. Então o que você chama de eu confio em você? De eu vou fazer o que você disser sem questionar? Você se entregou voluntariamente, Luciana. E agora? Agora você é minha. Luciana correu para o quarto, acordou Ricardo. Nós precisamos sair daqui. Agora. O quê? Luciana, são 3 da manhã. O que está acontecendo? Tem algo na casa. Algo ruim. Algo que... Como ela explicava? Como dizia ao marido que tinha estado conversando com uma entidade demoníaca pensando ser Deus? Você está tendo pesadelo. Vem, deita. Volta a dormir. Não. Não é pesadelo. Mas como continuava? Ricardo ia pensar que ela enlouqueceu. Luciana, amor, você está assustando eu. Vamos conversar de manhã, quando você estiver mais calma. Mas a voz não esperou até de manhã. Conforme Ricardo voltou a dormir, ela sussurrou, não mais apenas na mente de Luciana, mas audível no quarto. Você não pode fugir de mim. Eu estou em todo lugar que você está. Porque você me deixou entrar. Não apenas na casa. Em você. Luciana cobriu os ouvidos, mas não ajudou. A voz vinha de dentro. Pare. Por favor, pare. Eu vou parar quando você aceitar os termos. Eu salvei seu casamento. Agora você me deve. E o que eu quero é simples, seu marido. Não apenas seu casamento com ele. Ele. Sua alma. Sua essência. Você vai entregá-lo para mim. Nunca. Então eu tiro o que dei. Você quer ver quão rápido eu posso destruir o que construímos? Quão rápido seu casamento salvo pode virar pó? Na manhã seguinte, Ricardo acordou diferente. A calidez, a atenção, tudo que tinha voltado nas últimas semanas. Gon. Ele mal olhou para Luciana, mal respondeu quando ela falou. Era como se um interruptor tivesse sido desligado. Ricardo. Você está bem? Estou cansado. Vou trabalhar. E saiu. Sem beijo de despedida. Sem te amo. Nada. Naquela noite, a voz estava esperando. Você viu quão fácil é? Eu dei, eu posso tirar. E vou tirar tudo se você não cooperar. O que você quer exatamente? Seu marido precisa fazer uma escolha. E você vai guiá-lo a fazer a escolha certa. Há um ritual. Simples. Ele precisa desistir de sua alma voluntariamente. Precisa dizer as palavras, fazer o gesto. E então ele é meu. E por que ele faria isso? Porque você vai convencê-lo. Vai dizer que é necessário para o casamento. Algum tipo de cerimônia de renovação de votos. Você é criativa. Vai descobrir um jeito. E se eu recusar? Então eu não apenas destruo seu casamento. Eu destruo ele. Acidente de carro. Ataque cardíaco. 1000 formas de morrer que parecem naturais. E você vai viver sabendo que poderia ter salvado ele. Mas escolheu não. Luciana passou os próximos dias num inferno pessoal. Assistir Ricardo voltar ao estado distante, frio. Assistir o casamento que tinha tido brevemente de volta desmoronar de novo. E saber que tinha poder para consertar, pelo preço da alma dele. Eu não vou fazer isso, ela disse numa noite. Pode me atormentar. Pode destruir meu casamento. Mas eu não vou entregar a alma do meu marido para você. Nobre. Idiota, mas nobre. Então vamos fazer diferente. A voz estava pensando, calculando. E se eu oferecer alternativa? Não a alma dele. A sua.
Minha. Você se entrega para mim. Completamente. Sua alma, sua essência, tudo. E em troca, eu deixo ele em paz. Deixo o casamento em paz. Ele nem vai lembrar que teve problemas. Vai apenas ser feliz. Ignorantemente, perfeitamente feliz. E eu? Você vira minha. Meu recipiente. Vou morar dentro de você, usar você, até que não sobre nada de Luciana. Mas seu marido vai ser feliz. Seu casamento será salvo. Não é o que você queria. Luciana procurou ajuda. Primeiro foi à igreja, falou com o pastor. Contou tudo, as orações, a voz, o acordo que tinha feito sem perceber. O pastor ouviu sério. Você abriu uma porta espiritual. E algo mal entrou. Isso não era Deus respondendo, era um demônio se aproveitando de seu desespero. Eu sei disso agora. Mas como eu fecho a porta? Como faço ele ir embora? Precisamos fazer libertação. Oração, jejum, renúncia formal de qualquer acordo que você fez. Tentaram. O pastor, mais alguns líderes da igreja, fizeram sessão de libertação com Luciana. Oraram, ordenaram que a entidade fosse embora, renunciaram qualquer acordo em nome de Jesus. Mas a voz apenas riu. Vocês acham que tem autoridade sobre mim? Ela me convidou. Me deu permissão. Me obedeceu por meses. O convite foi deliberado. A porta foi aberta voluntariamente. Suas orações são apenas barulho. Luciana deixou a sessão mais desesperada do que antes. Se nem a igreja conseguia ajudar, o que ela fazia? Foi então que Carolina, sua irmã, sugeriu algo diferente. Tem uma mulher, Dona Francisca. Ela lida com esse tipo de coisa. Não é bem igreja tradicional, mas, sei lá, benzedeira? Médium. Mas dizem que ela é poderosa. Luciana estava desesperada o suficiente para tentar qualquer coisa. Dona Francisca era uma senhora de uns 70 anos, que morava numa casa simples na periferia. Quando Luciana contou a história, ela apenas assentiu, sem surpresa. Você não é a primeira que vem até mim com esse problema. Muitas pessoas oram desesperadamente. E quando não há resposta de Deus, outros respondem. Aproveitam a porta aberta. Como eu faço ele ir embora? Você não faz. Ele tem ancoragem, o acordo que você fez, mesmo sem saber os termos completos. A única forma de quebrar é dar o que ele quer, ou encontrar substituto. Substituto? Outra alma. Outra pessoa disposta a fazer o acordo. Para libertar você, alguém mais tem que tomar seu lugar. Dona Francisca olhou séria para ela. E antes que você sugira seu marido, não funcionária. O acordo foi com você. Tem que ser você que decide, você que oferece alguém. Eu nunca faria isso. Nunca colocaria outra pessoa nesse inferno. Então tem outra opção. Mais difícil. Mais perigosa. Mais possível. Dona Francisca se levantou, pegou uma caixa velha. Você confronta ele. De verdade. Não com oração ou recusa passiva, mas entrando no espaço dele, lutando em terreno dele. Como? Sonho. Você vai dormir com essa erva embaixo do travesseiro. Vai te colocar em estado onde você pode ver ele, interagir, lutar. Não fisicamente, espiritualmente. Mas o risco é real. Se você perder, se ele te dominar completamente lá, você não acorda. Ou acorda, mas não é mais você. Apenas ele usando seu corpo. Luciana pegou a erva com mãos trêmulas. E se eu ganhar? Se você ganhar, se conseguir forçá-lo a renunciar ao acordo, ele tem que ir. Sem direito a retorno. Mas Luciana, você precisa entender. Ele é mais forte. Mais velho. Já fez isso milhares de vezes. Suas chances de ganhar são mínimas. Mas tem chance. Tem. Naquela noite, Luciana esperou Ricardo dormir. Colocou a erva embaixo do travesseiro. Deitou-se. E sussurrou no escuro. Eu te desafio. Se você quer minha alma tanto assim, vem buscar.
Mas vamos lutar por ela. De verdade. A voz respondeu imediatamente, animada. Finalmente. Finalmente você está pronta para lutar. Eu aceito seu desafio. Nos vemos. Do outro lado. Luciana fechou os olhos. E não acordou no quarto. Acordou em outro lugar. O espaço não era realmente espaço. Era mais conceito. Escuridão que se movia, que respirava, que tinha presença. E no centro, uma forma. Não humana, não completamente visível, mas indubitavelmente lá. Bem-vindo ao meu domínio, a voz disse, e agora tinha forma, vagamente humanoide, feita de sombras e promessas quebradas e desespero coletivo. Aqui, não há regras humanas. Não há corpo físico para te proteger. É apenas vontade contra vontade. E minha vontade tem tido milênios para se fortalecer. Você se alimenta de desespero, Luciana disse, tentando parecer mais corajosa do que se sentia. De pessoas desesperadas fazendo escolhas ruins. Mas eu não estou mais desesperada. Eu entendo agora o que fiz. E me recuso a continuar pagando por erro que fiz em momento de fraqueza. Nobre discurso. Mas palavras não quebram acordos. Ações quebram. A forma se aproximou. Você quer sua liberdade? Prove que merece. Prove que é mais forte que seu desespero. E então começou. Não luta física, mas bombardeio mental. Imagens de Ricardo com outras mulheres. De casamento acabando. De ficar sozinha, não amada, não desejada. De voltar àquela solidão horrível que a fez orar desesperadamente. Vê. É isso que espera você sem minha ajuda. Solidão. Fracasso. Casamento morto. Eu te salvei disso. E você quer jogar tudo fora? Luciana vacilou. Porque parte dela, a parte que ainda era aquela mulher desesperada ajoelhada implorando por milagre, queria aceitar. Queria voltar a ter casamento feliz, mesmo que pelo preço errado. Mas então ela lembrou. Lembrou de algo que o pastor tinha dito durante a sessão de libertação. Casamento não é ídolo. Você não sacrifica tudo, especialmente alma, para salvá-lo. Se seu casamento só sobrevive através de manipulação demoníaca, então talvez não devesse sobreviver. Você está errada, Luciana disse para a forma, para si mesma. Eu não preciso do seu milagre falso. Se meu casamento vai acabar, que acabe honestamente. Mas não vou vender minha alma, não vou manipular meu marido, não vou viver mentiras só para evitar dor. Tola! A forma rugiu, expandindo, tentando engolir ela. Você prefere perder tudo? Prefiro perder tudo do que perder a mim mesma. E Luciana sentiu algo dentro dela se fortalecer. Não poder externo, mas convicção, clareza, aceitação de verdade que tinha evitado. Alguns casamentos morrem. E tudo bem. É doloroso, mas é parte da vida. E manipular, controlar, vender alma para evitar essa dor não é solução. A forma começou a recuar, a enfraquecer. Não, você fez acordo, você prometeu. Eu prometi sob engano. Você se apresentou como Deus. Mentiu desde o início. Qualquer acordo feito sob falsa pretensão é nulo. Luciana avançou agora, empurrando contra a escuridão. E eu renuncio. Renuncio cada palavra, cada promessa, cada momento que te ouvi. Você não tem mais poder sobre mim. Seu casamento, vou destruir. Deixa. Se meu casamento precisa de demônio para sobreviver, então não vale a pena salvar. E com essas palavras, algo quebrou. Literalmente quebrou. Luciana viu, percebeu correntes invisíveis que aprendiam se despedaçando. A forma gritou, raiva, frustração, mas também, derrota. Você venceu. Desta vez. Mas haverá outras. Sempre há outras desesperadas, solitárias, implorando por milagres. E eu estarei esperando. Então espero que elas sejam mais espertas que eu. Espero que percebam antes de aceitar ajuda que tem preço impossível. E Luciana acordou. Luciana estava de volta no quarto. Ricardo dormia ao lado,
inconsciente de batalha que tinha acabado de acontecer. O relógio marcava 4h23. Apenas 1 hora tinha passado no mundo real, embora parecesse eternidade no espaço mental onde tinha lutado. E silêncio. Pela primeira vez em meses, silêncio completo em sua mente. A voz tinha realmente ido. Nos dias seguintes, Luciana observou. O casamento não melhorou magicamente. Na verdade, sem a manipulação da entidade, ficou claro quão quebrado estava realmente. Ricardo estava distante. Quando Luciana tentou iniciar conversas profundas, ele se fechou. Estou cansado, Luciana. Não hoje. Ricardo, nós temos problemas sérios. Precisamos falar. Eu sei que temos. Mas não sei se quero consertar. Honestamente, às vezes acho que seria mais fácil terminar. Silêncio. E então, sim, terminar. Aquelas palavras, que teriam devastado Luciana meses atrás, que tinham a feito orar desesperadamente, agora apenas doíam. Doíam muito. Mas não a destruíam. Se é o que você realmente quer, vou respeitar. Mas antes de desistir completamente, você toparia terapia de casal? Dar uma última chance real? Ricardo pensou. Ok. Uma última chance. Mas se não funcionar, a gente precisa ser honesto e seguir em frente. Concordo. Começaram terapia. E foi brutal. Não havia mais ilusão de casamento perfeito. Era apenas dois humanos quebrados tentando decidir se vale a pena o esforço de se consertar juntos ou separados. Eu te negligenciei, Ricardo admitiu numa sessão. Priorize trabalho, ego, tudo exceto você. E quando você tentou me alertar, eu ignorei. Você tem todo o direito de estar ressentida, Ricardo continuou, limpando lágrimas que surpreenderam ambos. E eu entendo se você não pode perdoar. Se estiver tarde demais. Não é sobre perdão ainda, Luciana disse. É sobre decidir se queremos lutar. De verdade. Sem atalhos, sem milagres falsos, apenas trabalho honesto e doloroso. A terapeuta interveio. Vocês dois precisam entender. Casamento não é sobre nunca ter problemas. É sobre como vocês enfrentam os problemas juntos. E por muito tempo, vocês enfrentaram separados. Ricardo fugindo para o trabalho. Luciana fugindo para. Ela pausou, olhando para Luciana com compreensão, para outros lugares. Luciana tinha contado à terapeuta sobre a entidade, esperando ser chamada de louca. Mas a terapeuta, que tinha visto muito em 30 anos de profissão, apenas disse: desespero nos faz aceitar ajuda de lugares errados. O importante é que você percebeu e escolheu diferente. 6 meses de terapia intensiva. Alguns dias eram progressos. Outros, retrocessos. Sessões onde gritaram, choraram, ameaçaram desistir. Mas continuaram voltando. Continuaram tentando. A diferença é que agora é real, Luciana disse numa sessão. Antes, quando as coisas melhoraram por causa daquela ajuda, era artificial. Era manipulação. Agora, cada pequeno progresso que fazemos é genuíno. É nosso. E isso vale mais, Ricardo concordou. Mesmo sendo mais difícil. Não foi final de conto de fadas. Não houve momento mágico onde tudo se resolveu. Mas lentamente, tijolo por tijolo, reconstruíram algo. Não o casamento que tinham, mas algo novo. Mais forte em alguns aspectos, mais frágil em outros. Mais honesto, definitivamente. 2 anos após aquela noite quando Luciana confrontou a entidade, ela estava sentada na sala. A mesma sala onde tinha se ajoelhado noite após noite implorando por milagre. Mas agora estava apenas lendo, tranquila, em paz. Ricardo entrou, beijou o topo da cabeça dela. Vou buscar pizza para jantar. Quer a de sempre? Pode ser. Obrigada, amor. Era uma interação simples, cotidiana. Não era paixão dramática ou romance de filme. Mas era real. Era deles. Luciana nunca contou a Ricardo sobre a entidade. Não completamente. Ele sabia que ela tinha passado por algo. Crise espiritual era como ela descrevia, mas não os detalhes.
Alguns fardos não precisam ser compartilhados. Uma noite, Luciana estava na igreja quando uma jovem a procurou. Desculpa incomodar, mas você é a Luciana, certo? A que passou por aquela situação com algo que fingia ser Deus. Luciana ficou tensa. Ela havia compartilhado seu testemunho uma vez, anonimamente, num grupo de apoio da igreja. Mas aparentemente tinha sido identificada. Sim. Por quê? Porque eu acho que estou passando pela mesma coisa. A jovem, não mais que 25 anos, estava tremendo. Eu estava orando pelo meu relacionamento. E algo respondeu. Diz que é Deus. Diz que vai me ajudar. Mas tem algo errado. Não parece certo. Luciana segurou as mãos da jovem. Me conta tudo. Do início. E ouviu a história horrível familiar. As orações desesperadas. A voz reconfortante. As instruções que funcionavam mas que isolavam, manipulavam, controlavam. Você precisa sair, Luciana disse firmemente. Agora. Antes que fique mais profundo. Antes que ele tenha mais poder. Mas meu relacionamento vai acabar se eu parar de ouvir. Então deixa acabar. É melhor relacionamento morto honestamente do que relacionamento morto-vivo mantido por forças sobrenaturais. Luciana estava quase gritando, memórias de seu próprio inferno voltando. Você não entende, ele não está te ajudando. Está te usando. E vai sugar tudo de você até não sobrar nada. A jovem estava chorando. Mas eu o amo tanto. Não consigo imaginar perder ele. Eu sei. Eu também não conseguia. Mas você precisa escolher. Você quer o relacionamento a qualquer preço? Mesmo o preço da sua alma, sua identidade, sua essência? Ou você prefere dor honesta de perda ao invés de ilusão confortável de falsa vitória? Levou mais uma hora, mas Luciana ajudou a jovem a renunciar, a dizer em voz alta, com convicção: eu não aceito sua ajuda. Eu renuncio qualquer acordo. Você não tem poder sobre mim. A jovem sentiu, Luciana viu no rosto dela, o momento em que a presença se foi. Doeu. A jovem sussurrou. Doeu como se algo tivesse sido arrancado de mim. Eu sei. Mas dor de cirurgia removendo tumor é preferível a deixar tumor crescer. 5 anos após tudo começar, Luciana estava ministrando numa conferência sobre guerra espiritual. Ela havia se tornado conhecida nos círculos cristãos como alguém que sobreviveu à forma particular e insidiosa de ataque demoníaco. A questão não é se Deus responde orações, ela disse para a audiência de centenas. É como reconhecer quando quem está respondendo não é Deus. E a resposta é mais simples do que pensam. Deus nunca pede que você manipule, controle ou isole para conseguir o que quer. Deus não salva relacionamentos através de mentiras. Não salva casamentos destruindo todas as outras conexões. Então, como saber se é Deus ou não? Alguém perguntou. Frutos. Sempre frutos. Se a ajuda que você está recebendo produz paz genuína, liberdade, honestidade, provavelmente é de Deus. Se produz manipulação, controle, isolamento, segredos, não é simples assim. E se Deus não responder? Se você orar e houver apenas silêncio? Luciana pensou na pergunta. Então você aprende a viver com silêncio. Aprende que às vezes a resposta é não ou não agora ou isso não é bom para você. E você aceita. Porque silêncio de Deus é melhor que conversa com demônio. 10 anos após aquela primeira oração desesperada, Luciana e Ricardo estavam celebrando 22 anos de casamento. Não estava perfeito. Nunca estaria. Mas estava real. Estava vivo. Estava deles. Você já se arrepende? Ricardo perguntou uma noite. Ele sabia agora. Luciana tinha finalmente contado tudo alguns anos atrás. De não ter aceitado a ajuda? De ter lutado? Seria mais fácil se você tivesse apenas deixado acontecer. Seria mais fácil. Mas não seria eu. Seria ele me controlando, usando meu corpo como fantoche. Luciana olhou para o marido. E nosso casamento agora? Não é perfeito. Mas é nosso. Foi construído com suor, lágrimas,
terapia, perdão real, trabalho real. Não com manipulação demoníaca. Eu te amo. Espero que você saiba disso. Eu sei. E eu te amo. Mas se algum dia não der mais, se decidirmos que é hora de seguir caminhos separados, vamos fazer honestamente. Vamos terminar com integridade. Não vou vender minha alma para manter casamento vivo artificialmente. Concordo. Naquela noite, pela primeira vez em uma década, Luciana se ajoelhou na sala. Mas não para implorar. Para agradecer. Obrigada por não ter respondido, ela sussurrou. Quando eu orava desesperadamente, quando eu implorava por milagre, obrigada por ter ficado em silêncio. Porque se você tivesse respondido, eu nunca teria aprendido. Nunca teria descoberto minha força. Nunca teria entendido que às vezes a resposta que procuramos não é casamento salvo. É coragem para enfrentar o que vem, seja lá o que for. Não houve resposta audível. Não esperava que houvesse. Mas houve paz. Paz profunda, genuína, que não vinha de voz externa mas de convicção interna. E isso era suficiente. Se essa história te impactou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. E me responde nos comentários. Você já orou tão desesperadamente por algo que teria aceitado ajuda de qualquer fonte? Já sentiu que suas orações foram respondidas de forma que parecia boa mas tinha algo errado? A história de Luciana nos ensina algo crucial. Desespero nos torna vulneráveis. E há coisas, sejam entidades espirituais ou apenas nossa própria voz interna disfuncional, que aproveitam essa vulnerabilidade. Luciana queria salvar seu casamento. Desejo legítimo, compreensível. Mas estava disposta a aceitar qualquer ajuda, de qualquer fonte, a qualquer preço. E quase perdeu tudo por isso. A lição não é não ore ou não busque ajuda. É, seja criteriosa sobre que ajuda aceita. Deus, ou o universo, ou sua consciência mais elevada, seja lá como você chama a fonte de sabedoria genuína, nunca vai pedir que você manipule, controle, ou destrua outras relações para salvar uma. Se a ajuda que você está recebendo isola você, faz você mentir, faz você manipular, não é ajuda. É a armadilha. E às vezes, muitas vezes, a resposta que precisamos não é a que queremos. Luciana queria casamento salvo. O que ela precisava era coragem para enfrentar a realidade honestamente, força para fazer escolhas difíceis, e clareza para ver que alguns milagres têm preço alto demais. Quantas pessoas agora estão orando desesperadamente por algo? Relacionamento, emprego, saúde, dinheiro. E quantas estão tão desesperadas que aceitariam qualquer ajuda, de qualquer fonte? A pergunta que você precisa fazer não é isso vai me dar o que quero. É qual o preço? E estou disposto a pagá-lo? Porque sempre há preço. Sempre. E às vezes, descobrimos tarde demais que o preço era nossa integridade, nossa paz, nossa alma. Luciana descobriu a tempo. Lutou. Venceu. Mas quase não venceu. E seu casamento? Sobreviveu, mas de forma diferente. Mais frágil em alguns aspectos, mais forte em outros. Real ao invés de ilusório. Então me responde, você prefere milagre falso que resolve tudo temporariamente, ou luta real que pode ou não funcionar mas que pelo menos é genuína? Porque no final, a única coisa que você realmente possui é sua integridade. E nenhum casamento, nenhum relacionamento, nenhuma conquista vale vendê-la. Até a próxima história. E lembra, se você está orando desesperadamente e algo responde, tenha certeza absoluta de que é quem você acha que é. Porque há coisas esperando no escuro, prontas para fingir ser luz, apenas esperando você abrir a porta. E uma vez aberta, fechar é muito, muito mais difícil do que você imagina.